Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai descobrir quem foi o maior piloto da história da Fórmula 1 baseado em dados. Vamos para a vinheta. Bom, obviamente que seria muito injusto a gente comparar as épocas dentro da Fórmula 1, assim como é muito injusto a gente comparar as épocas em qualquer esporte. As dificuldades de pilotar um carro nos anos 50, nos anos 80 e hoje em dia são muito diferentes umas das outras, obviamente. Então, claro que esse vídeo não vai ter um objetivo de comparar de fato cada um dos pilotos entre essas épocas e apontar qual deles foi o melhor, mas sim olhar para os dados. Dessa forma, eu consigo comparar cada um desses pilotos e em quais estatísticas esses pilotos têm uma predominância maior do que as pessoas ou os outros pilotos naquela mesma época. Claro que a gente sabe que nos anos 50, por exemplo, nós tínhamos menos corridas, os carros quebravam com mais facilidade, não existia a telemetria como existe hoje, e a capacidade dos pilotos eram completamente distintas às de hoje em dia. Boa parte dos pilotos eles tinham mais dificuldade na dirigibilidade do veículo. Altas velocidades, assim como é hoje, com câmbios manuais, volantes mais pesados, dadas as tecnologias, menos aerodinâmica. Isso atrapalhava muito os veículos, principalmente nas curvas, ultrapassagens, que hoje é muito mais facilitada, né? Com o advento de condições de aerodinâmica, a qualidade da telemetria que a gente tem, a complexidade dos motores híbridos, né, que a gente tem hoje na Fórmula 1, e principalmente as condições de controles que a gente tem hoje. Hoje, a dificuldade do piloto ela é uma dificuldade muito mais de conhecimento, de controle, de dirigibilidade do veículo do ponto de vista de controles tecnológicos, do que de fato da pilotagem. Óbvio que a pilotagem continua muito complexa. Óbvio que os pilotos precisam ter um esforço físico muito grande e um controle muito grande do veículo. Ele precisa ter a técnica de acelerar, frear e controlar todo o veículo. Mas existe um outro conjunto de técnicas que existem hoje que traz uma complexidade muito maior de controles, principalmente no volante do piloto, né, do que a gente tinha na época. Hoje, em contrapartida, é muito mais fácil de se dirigir do ponto de vista de dirigibilidade de fato. O que eu quero dizer com isso? O câmbio hoje são os câmbios borboleta, é muito mais fácil de trocar, de passar e reduzir marchas. Então é muito mais simples esse processo do que era no passado, com os câmbios manuais. Isso trazia, nesse tipo de controle, uma genialidade maior dos pilotos de em qual momento exato utilizar a troca de marcha, enfim, vários desses fatores, né? Enquanto hoje em dia o piloto ele precisa ter um volume maior de atenção em mais componentes, né? O piloto ele precisa não só prestar atenção nos controles de aceleração, de frenagem, mas também em tudo aquilo que ele tem ali de acessível no volante, de mudar de configuração aerodinâmica, por exemplo, enfim. Além disso, como eu acabei de comentar, hoje em dia a gente tem muito mais informação de telemetria, né? Isso faz com que os engenheiros dos boxes consigam auxiliar muito mais os pilotos dentro do carro. Esse é um tema que provavelmente a gente deva discutir no futuro, né? Já que é um tema que fala muito sobre informações, sobre dados. Mas vamos logo para o que interessa, né? E vamos olhar aqui para algumas informações referentes a como a gente pode indiretamente comparar os pilotos de diferentes épocas, olhando para diferentes características. Então, para isso, eu capturei algumas informações do ergast.com. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. O link vai estar, inclusive, aqui na descrição, onde eu consigo todos os dados históricos da Fórmula 1, de vitórias, melhor volta, quem correu, em qual equipe, tem toda a informação histórica da Fórmula 1, e inclusive algumas informações de telemetria, caso você tenha interesse. Vou deixar o link aqui na descrição dos dados que a gente capturou, e vamos dar uma olhada lá nas informações e nos tratamentos que eu fiz para chegarem no resultado comparativo de fato, que é a cerejinha do bolo aqui, que é o que interessa pra gente.
Aqui uma coisa bastante importante de ressaltar é que após algumas horas de processamento dessa informação, a gente chegou em alguns dados que eu julguei interessante, tá? Você fazendo a sua análise pode achar outros dados interessantes. Inclusive, se vocês quiserem, podem deixar sugestões aqui nos comentários de quais outras informações seria interessantes a gente comparar entre os pilotos. Obviamente que essa comparação ela não pode ser uma comparação direta absoluta, e é isso que eu vou falar aqui para vocês. Mas a gente pode incluir algumas variáveis nessa comparação, obviamente, né? Então, as principais informações que a gente analisou aqui foram quantas temporadas esse piloto participou, quantas corridas ele participou, dessas corridas, quantas ele venceu e quantas ele esteve no pódio, ou seja, em primeiro, segundo ou terceiro lugar, quantos títulos ele ganhou das temporadas que ele participou, quantas corridas, de todas as corridas que ele participou, ele foi melhor do que o companheiro de equipe dele. E depois a gente calcula esses valores percentualmente. Então, o percentual de títulos, ou seja, quantos títulos ele venceu por temporada, o percentual de vitória, o percentual de pódio, o percentual melhor que o companheiro. E aí tem algumas outras informações adicionais aqui. A posição média do piloto. Então, basicamente, a gente faz uma análise média de qual a posição esse piloto estava durante toda a carreira dele. A posição média do time dele, e essa análise de posição média do time, ou seja, da equipe dele, né, ela é baseada ano a ano na equipe em que o piloto estava. Então, por exemplo, o Lewis Hamilton, ele é um piloto que ele esteve na McLaren, é um piloto que esteve na Mercedes. Quando eu comparo, eu calculo aqui a posição média do time desse piloto, eu vou comparar ele na McLaren com o resultado da McLaren e ele na Mercedes com o resultado dele na Mercedes, né? Eu não cruzo todas as informações que ele tem ali, depois que eu faço a união dessas informações, né? E depois disso eu faço uma diferença da posição média. Aqui tem algumas coisas interessantes. Quando eu calcular a diferença da posição média, mais recentemente, como a gente passou por algumas hegemonias, né, de equipes, desde lá do final dos anos 80, McLaren, depois Williams, depois a McLaren de novo, depois a Ferrari, mais recentemente a Red Bull, depois a Mercedes, agora a Red Bull de novo. Isso significa que geralmente os dois pilotos da equipe eles estão muito próximos e no topo do pilotão, né? Isso significa que a diferença da posição média não vai ser tão grande para pilotos que sempre esteve em equipes top, né? Ou seja, aquelas equipes do topo do grid, né? E não tem essa diferença tão grande dos pilotos, porque na verdade tem uma diferença muito grande do carro. E aí você pode me falar, Aaron, como que eu vou comparar um piloto com o outro, sendo que alguns pilotos eles sempre estão em equipes de topo? Eu acho que isso faz parte, né, da genialidade do piloto também, estar numa equipe boa. Se o piloto não consegue estar com frequência em equipes boas e competitivas, isso significa que o piloto não conseguiu provar o seu valor para essas grandes equipes, né? Então, alguns pilotos levam mais tempo para chegar, né, nessa condição de estar numa equipe de topo, né? Mas quando chegam nessa equipe de topo e provam o seu valor, esses pilotos raramente voltam a estar numa equipe ruim, tá? Então, eu incluí essa condição aqui, né, nesse leque de informações que a gente vai usar para fazer a comparação, tá bom? Obviamente que antigamente, ali principalmente nos anos 50, a gente vai ver ali, principalmente comparando o Fangio, né, um dos grandes gênios da Fórmula 1, ali nos seus anos de início, né, ele tem uma diferença de posição média muito grande, porque a diferença entre os carros eram menores, os carros quebravam muito, né, então é bem diferente da realidade que a gente tem hoje. Quando a gente vai olhar para os pilotos mais recentes, essa diferença ela é menor, né, a menos que a gente teve alguns pilotos que participaram durante um longo período da sua carreira em equipes inferiores e eles mostram, né, que eles têm um resultado superior, tá bom? Inclusive, ó, se a gente olha aqui para a maior diferença de posição, de 4,7 posições, né, esse daqui é o Juan Manuel Fangio, né, que é o que eu comentei. Uma observação bem importante para a gente fazer aqui é que
Nesse estudo, eu estou considerando, inclusive, a temporada de 2023. A temporada de 2023 ainda não chegou no fim, tá? Então, por isso que alguns resultados eles vão parecer um pouquinho diferentes aqui. A gente está considerando até a temporada de 2023, até o GP da Espanha, que aconteceu no último final de semana, tá? E quando a gente olha, isso gera uma deformação ali na informação, vamos chamar assim. Quando a gente olha para a quantidade de títulos, o Max Verstappen ele tá com 3 títulos. Na verdade, o Max Verstappen ele tem 2 títulos, né? Ele é líder do campeonato aqui agora em 2023. Ele tem grandes chances de vir a ser campeão em 2023, mas ele ainda não é campeão. Aqui a gente está considerando ele como título, né, de 2023, pelo fato de esse valor de título aqui ele está sendo calculado, tá? E também outra observação importante de ser ressaltada é que os títulos eles estão sendo considerados como os títulos reais. Alguns estudos eles fazem uma transgressão da informação para o sistema de pontuação atual, né, onde do primeiro ao 10º piloto são pontuados, né, sendo o primeiro com 25 pontos, o segundo com 18, o terceiro com 15 e assim sucessivamente, até o 10º colocado receber 1 ponto, mas no passado, né, apenas 8 pilotos recebiam a pontuação e o primeiro piloto ele recebia 10 pontos. Né? Então existia uma diferença, né, na pontuação. Isso causou, por exemplo, também a vitória do campeonato de Lewis Hamilton, por exemplo, em 2008, né, contra o Felipe Massa. Se a gente tivesse um sistema de pontos atuais à época, o Felipe Massa teria ganhado. Então por isso que para calcular os títulos aqui, obviamente que eu usei o sistema de pontuação à época, né? Era a realidade da época, então eu considerei essa condição. Obviamente, se a gente estivesse comparando pontos adquiridos por corrida ou coisa do tipo, a gente precisaria fazer um ajuste, né? Mas como eu não estou fazendo essa comparação aqui, porque eu não achei interessante, dada essa diferença de realidade, né, entre as configurações da época e de hoje, eu não fiz essa análise aqui, tá bom? Essas são observações ali importantes de a gente fazer. A primeira comparação aqui que eu fiz foi olhando, obviamente, para títulos, né? Quando a gente olha para títulos, a gente vê lá que o Schumacher e o Hamilton, eles possuem o maior volume de títulos, seguidos ali pelo Alain Prost e pelo Manuel Fangio, com 5 cada um deles. Seguido ali pelo Sebastian Vettel, né, com 4 títulos, e o Max Verstappen, Nelson Piquet, Graham Hill, e aí tem alguns pilotos com 3 campeonatos. Lembrando, o Max Verstappen ainda não ganhou o campeonato de 2023. A gente está considerando aqui por mera, né, abstração da informação, já que a temporada de 2023 ainda não finalizou, né? E a gente queria trazer esse resultado porque vários desses pilotos aqui ainda continuam correndo, né? Vários não, na verdade, basicamente é o Lewis Hamilton, o Verstappen e o Fernando Alonso, né, que continuam correndo. Outra observação importante, a gente não considera todos os pilotos que concorreram na Fórmula 1, né, pra gente não faz muito sentido, já que, obviamente, a gente tem vários pilotos bons, né, que correram e não ganharam títulos, mas se ele não chegou a ganhar título, obviamente que ele não vai ser o melhor da história, né. E aí aqui tem uma observação importante. Se a gente compara, né, a quantidade de temporadas, ou seja, a longevidade de cada um desses pilotos, versus a quantidade de títulos que cada um desses pilotos ganharam, a gente vai ter uma diferença entre, por exemplo, o Schumacher e o Manuel Fangio. Obviamente que a gente tem vários fatores aqui. Hoje em dia, a durabilidade dos pilotos ela é maior, e os pilotos eles cada vez mais entram mais cedo na Fórmula 1. Né? Ou seja, cada vez mais os pilotos estão entrando na Fórmula 1 com uma idade menos avançada. Então, antes, quando os pilotos entravam na Fórmula 1 ali por volta de 27, 29 anos, às vezes até mais velho do que isso, hoje em dia a gente tem pilotos como Max Verstappen, por exemplo, que entrou na Fórmula 1 com 17 anos. Então, existe essa diferença, né? E, obviamente, isso gera um resultado na longevidade desse piloto na Fórmula 1. Então, por isso, eu vou fazer um ascending aqui dessa informação, né? Eu vou ordenar essa informação, não pelos títulos, mas sim pelos percentuais de títulos. Vamos ver aqui como vai ficar esse resultado. Veja que isso aqui já mudou totalmente. Então, a gente tem ali o Fangio com maior percentual. Vou até arrastar um pouquinho aqui para o lado. O Fangio, né, com um maior percentual, 62,5%, né, das temporadas que ele correu, ele foi campeão. Seguido ali por Lewis Hamilton, Alain Prost, Schumacher, Jack Stewart,
Alberto Ascari e Max Verstappen, né, considerando que o Max Verstappen aqui ganhou, ou vai ganhar, né, o título de 2023. Né? Isso, lembrando, isso pode não acontecer. Né? A gente só está fazendo essa consideração aqui para considerar a temporada de 2023 e as corridas que a gente teve até agora. Obviamente que títulos não vai responder tudo, né, o que acontece na Fórmula 1. Né? Como eu comentei, muitas vezes os pilotos passam anos, né, onde eles não ganham títulos por estar numa equipe inferior. Outras coisas que são interessantes de a gente analisar aqui é, por exemplo, o percentual de vitórias, ou seja, quantas corridas esse piloto, né, ele venceu. Quando a gente executa isso aqui, também o Fangio, ele é um piloto que mais venceu percentualmente corridas. Né? Então ele venceu aqui, vamos lá para o percentual, ele venceu 41,37% das corridas em que ele correu, né? 24 das 58 corridas que ele correu. É um volume bastante alto. Né? E aí seguido aqui pelo Alberto Ascari, Jim Clark, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Jack Stewart, Ayrton Senna, né? É um piloto que ganhou bastante corridas também percentualmente, Alain Prost, Max Verstappen, Damon Hill. Outra coisa também interessante está relacionado aos pódios, né? Quantos pódios, né, esse piloto ele esteve, né, durante a carreira dele. Então, bom, o piloto que mais teve em pódios na carreira foi o Lewis Hamilton, né, percentualmente falando. Né? Obviamente que absolutamente os pilotos, olhando do ponto de vista absoluto, né, do valor, os pilotos mais recentes eles vão participar de mais pódios, né? Principalmente o Lewis Hamilton, que participou durante aí 8 anos, né, de hegemonia da Mercedes. Então a gente precisa olhar aqui mais para o ponto de vista percentual, que faz mais sentido. Né? Então o Lewis Hamilton está em 60,88% dos pódios, né, das corridas, né, ele esteve em pódios. Seguido ali pelo Juan Manuel Fangio, né? Então, quando a gente olha para o percentual de pódios, né, por exemplo, do Juan Manuel Fangio, é muito próximo do Lewis Hamilton, ambos acima de 60%, né? Seguido ali pelo Nino Farina, depois Alain Prost, Michael Schumacher, Max Verstappen. Vejam o que é interessante aqui, o Max Verstappen, ele é um piloto que ele tem 24 anos de idade. Ele é um piloto que ele tem uma longevidade ainda grande na Fórmula 1. Obviamente que ele precisa, né, manter foco, ele precisa ter interesse em continuar na Fórmula 1, mas geralmente os pilotos ali eles param de pilotar por volta de 35, 34 anos. O Max Verstappen tem 24, 25 anos, então ele deve ter pelo menos aí uns 10 anos ainda de carreira pela frente. E ele já está aqui, né, nos top 10 ali de quase todos os fatores que a gente levantou. Isso é muito interessante, né? Outra questão também que é muito importante a gente comparar é a quantidade de corridas em que o piloto esteve à frente do companheiro de equipe dele, né, percentualmente. Então também aqui, percentual, né, em que o piloto for melhor do que o companheiro dele, a gente tem que, olha aqui que legal, o piloto que a gente teve com o maior percentual, né, de ser melhor do que o piloto companheiro de equipe, a gente tem o Emerson Fittipaldi, o brasileiro, né, no top 1, seguido ali pelo James Hunt, né, que teve até aquela disputa bastante acirrada ali, né, nos anos 80, né, nos anos 70, 80, entre ele e o Nick Lauda, né. Eles tiveram uma rivalidade bem forte ali, tem até o filme, o Rush, é um filme bem interessante, vale a pena assistir. Tá. Seguido aqui pelo Max Verstappen, depois pelo Fernando Alonso, Ayrton Senna, Alan Jones, Michael Schumacher, Nelson Piquet e Lewis Hamilton, né? Então quando a gente compara o piloto com o companheiro de equipe, isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Porque a gente vê que esses pilotos, né, eles são, obviamente, eles são os principais das equipes, e claro, as equipes não querem, né, uma competição muito forte, elas querem, claro, que o segundo piloto ele seja muito bom, mas não bom o suficiente para ser tão bom quanto o primeiro piloto e dar dor de cabeça para a equipe ficar gerenciando nessas disputas. Claro que em várias épocas da história a gente teve essa disputa muito acirrada. Por exemplo, a gente teve ali o Alain Prost e o Ayrton Senna, né, disputando ali na mesma equipe. A gente teve o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton, né, em 2007, por exemplo.
batendo cabeça ali, disputando, até em 2008 também, né, disputando quem seria o melhor piloto. A gente teve o Max Verstappen e o Daniel Ricciardo, né, na RBR. A gente teve também, mais recentemente, né, na verdade um pouco antes até do Max com o Ricciardo, a gente teve o Nico Rosberg com o Lewis Hamilton também. Então a gente teve durante a história várias dessas disputas, mas geralmente, né, o primeiro piloto ele é superior do ponto de vista de habilidades como piloto, né, do que o segundo piloto, mas obviamente que aqui a gente está falando da elite do automobilismo, a gente está falando dos 20 melhores pilotos do planeta praticamente, né? Raras exceções, a gente tem pilotos ali chegando na Fórmula 1 que não tem uma habilidade ou uma qualidade de fato para ser um piloto de Fórmula 1. Então bem interessante, também outra coisa muito interessante aqui é ver o Max Verstappen aqui no top 3, né? Um piloto em ascendência, né? Mas assim, olhando para boa parte dos fatores aqui, né, a gente vê que tem uma predominância bem grande, né, entre o Lewis Hamilton e o Romain Fangio. São os dois pilotos ali que têm os números percentuais, né, mais absurdos, né, mais destoantes do restante dos pilotos, né. E aí a gente tem outras informações aqui que são interessantes também, que eu vou ordenar aqui pela diferença da posição média, né, que é aquela questão que eu tinha comentado sobre a posição média dos pilotos e essa diferença, né? E aí aqui que é o mais interessante. A gente não vai ver no topo dessa lista, como eu tinha comentado, os pilotos mais recentes. Por quê? A diferença, né, de equipe ela é maior do que a diferença de pilotos. O que eu quero dizer com isso? Em raras exceções, em alguns anos pontuais, a gente tem, de fato, diferentes equipes disputando pelo título. Na maior parte dos últimos anos, o que a gente vê são são equipes com hegemonia, né, e os pilotos disputando meio que entre si, internamente nas equipes, né? Então, o que a gente vê no topo dessa lista são os pilotos mais antigos, o Manuel Fangio, Jim Clark, Nino Farina, Mike Hawthorne, o Fittipaldi, James Hunt, né? Por quê? Porque eles tinham uma diferença maior entre os companheiros de equipe, já que as equipes tinham uma diferença menor entre elas. O que eu quero dizer com isso? O Juan Fangio, por exemplo, ele tinha mais 2 companheiros de equipe. Na época ele tinha, eram 3 carros, né, por equipe. Mas a equipe da qual ele fazia parte não tinha uma diferença tão grande da segunda, terceira, quarta, quinta equipe. Isso fazia com que muitas vezes um piloto da mesma equipe estava na primeira posição e o piloto, né, da mesma equipe estava na 8ª posição. Isso é muito raro de a gente ver hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê muito mais ali o primeiro piloto estando na primeira posição, o outro piloto na terceira, em poucas raras exceções na 4ª posição. Então é muito diferente nessa realidade. Então o que a gente vê aqui, isso é interessante, né? Porque a gente consegue ver que essas hegemonias que hoje existem na Fórmula 1, elas nem sempre elas existiram. Isso não quer dizer que a Fórmula 1 deixou de ser interessante, muito pelo contrário, né? A gente tem hegemonias, mas as equipes elas ficam por um período de tempo e depois elas voltam, né, a um nível um pouco mais abaixo, né? Então é bem interessante ver isso. Então, pessoal, com base nessas informações, né, com base nisso daqui que a gente... Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões para próximos vídeos e até a próxima.